Boa tarde. Meu nome é Ieda. Eu me apresentei na aula anterior, todos já me conhecem, mas vou me apresentar de novo. Sou a Ieda, assistente social. Sou especialista em saúde da família. E é um grande prazer poder falar um pouco sobre os benefícios assistenciais e compartilhar com essa turma tão linda, tão alegre, tão interessada em conhecer um pouco mais, né? E eu estou aqui como compartilhando conhecimento, né? Pode passar. E hoje a gente vai falar sobre BPC ou LOAS, né? Benefício da prestação continuada. Conheça o BPC LOAS. E para vocês, já vou começar a provocar vocês. É BPC ou é LOAS? O que vocês acham? Então, eu conheço como LOAS. E, na verdade, o outro nome referente eu nem ouvi falar. Nunca ouviu falar? BPC? Não? Não, nunca. Quem mais? Também conheço como LOAS. Tá ótimo. Pode passar. Depois eu falo. Antes de saber o que é o BPC LOAS, vamos conhecer os direitos sociais. Lembra que na aula passada nós falamos sobre a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 6º, que expressa quais são os direitos sociais. Nós temos uma Constituição que ela é baseada no pensamento social-democrata. No seu artigo 6º, ela fala sobre os direitos sociais, que são os direitos à educação, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, estes são o artigo 6º, que fala sobre os direitos sociais. Pode passar. Sendo que, quando a gente fala de direitos sociais, nós estamos falando sobre seguridade. E a seguridade, ela tem na sua própria palavra um significado de estar seguro, correto? E no nosso Brasil, essa palavra foi vista pela primeira vez implícita na primeira Constituição Federal, que foi em 1824. Essa ideia de seguridade que eu até mesmo coloquei naquele outro slide, pode voltar um pouquinho o outro slide. Eu coloquei ali, os direitos sociais e eu coloquei ali a saúde, a previdência social e a assistência aos desamparados em vermelhinho. Então, esses três aí que eu destaquei, pode passar o slide, eles têm a ver com essa palavra, seguridade social. E esse termo esteve na primeira vez implícito, né? Não essa palavra seguridade social, na primeira Constituição, que foi em 1824, do Dom Pedro I. E estava escrito assim, a ideia de seguridade social iniciou-se com os socorros públicos, com a disposição expressa na Constituição de 1824. Essas atividades eram desenvolvidas pela iniciativa privada, por meio das Santas Casas de Misericórdia, exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Santos, em 1553. Então, não era um fator ou uma ação direta do Estado, mas era realizado por voluntários, pela filantropia, pela sociedade em geral, pela igreja, né? Olha como é que estava escrito lá. Olha como é que estava escrito lá na Constituição. Olha que interessante. Quem pode ler para mim o título 8 da Constituição
Quem consegue ler aí para mim? Posso ler? Pode. Das disposições gerais a garantias dos direitos civis e políticas dos cidadãos brasileiros. Artigo Artigo 179. 179. A inviolabilidade dos direitos civis e políticas dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império pela maneira seguinte. 31º, a Constituição também garante os socorros públicos. Vocês perceberam algo de diferente aí nesse trecho que a Geulaci leu? Quem percebeu algo de diferente aí? Pode falar. Claro. Olha com o dedo. Eu percebi, né? Aí, nesse pedaço que ela leu, só teve uma coisa e um cidadão brasileiro que respeitou essas palavras aí. Se chama Leonel de Moura Lima, o Brizola. Porque quando ele fez a linha vermelha, queriam botar pedágio na linha vermelha. E sumiram com as cadernetas de lei, né, da Constituição Federal. Porque está na Constituição Federal, não se paga pedágio de um bairro para outro, como tem a linha amarela e a Vila Olímpica. Que ótimo, hein? Não sabia disso. Eu vou destacar, talvez alguém não percebeu, mas olha, das disposições gerais, está escrito diferente. Brasileiro está escrito com Z. Socorros públicos está escrito com 2 Cs. Essa era o português daquela época, né? Interessante. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa terminologia de seguridade social, ela veio já de muito tempo, né? Era com a intenção do cidadão estar seguro socialmente. Pode passar. E na Constituição de 1988, quando aparece o termo Seguridade Social? Ele aparece lá no artigo 22, que compete privamente à União, aí no caso já essa união já quer dizer que é uma responsabilidade do Estado brasileiro, compete privativamente à União legislar sobre a Seguridade Social. E lá no artigo 1º dessa lei da Seguridade Social, que eu não coloquei aqui, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Lembra que eu destaquei lá no artigo 6º aquelas 3 palavrinhas em vermelho? Então, compreende-se que aquelas 3 palavrinhas, saúde, previdência e assistência, estão dentro da Lei de Seguridade Social. Pode passar. E o que eu quero que vocês entendam mais ou menos, né? Que a Seguridade Social é uma proteção para o cidadão, né? Está dentro da política de proteção social. É como se fosse um guarda-chuva, né? E os cidadãos estão embaixo desse guarda-chuva de forma a se proteger, né? Se proteger da chuva, no caso, e de forma a se proteger das doenças, da pobreza, da miséria, de um acidente de trabalho que a pessoa depois não vai conseguir trabalhar, ou a velhice que vem, a doença. Então, é um tripé. A gente chama aqui o tripé da Seguridade Social, a previdência, a assistência e a saúde. Onde que nós vamos identificar a saúde? Aonde que a gente identifica? Onde que a gente vê? Né? Aqui no centro de saúde, no UPA, né? Nas clínicas especializadas. Nós estamos inseridos nessa política de saúde. A previdência, que eu coloquei ali o símbolozinho da Previdência Social, onde que nós estamos incluídos na
política de previdência social da Seguridade Social. Onde nós estamos? Quando nós contribuímos para o INSS, né? Quando nós nos aposentamos de acordo com o que a gente contribuiu, de acordo com a idade. Tem agora uma mudança, né, na Previdência, foi feita uma reforma, e eu não estou muito especialista nessa parte, mas o que eu sei que a mudança que houve é que agora, para se aposentar, você precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição, não é isso? Os homens com 65 anos, os médicos com 62 anos. Tem agora um tal de auxílio acidente diferente. E tudo isso quem faz a gerência é o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Então, é uma política que eu contribuo, eu pago. Se eu pago, em tese estaria segurado. Então, eu não vou ficar desassistido, em tese, né? Mas a gente, como eu sempre digo, quando a gente dá uma aula, é necessário que vocês façam a crítica, façam as reflexões devidas no cenário que nós estamos incluídos, no sistema político que nós estamos. Nós vamos votar novamente, então vocês sempre têm que fazer essa análise crítica. Eu aqui não falo sobre política ideológica, não gosto de citar nenhum tipo de candidato. Eu gosto de deixar que todas as pessoas sejam livres para pensar e possam analisar de acordo com o seu juízo de valor, que você faz, né? Seu juízo crítico. Então, na Constituição Brasileira de 1988, eu disse para vocês que apareceu o termo, em vez de socorros públicos, apareceu o termo Seguridade Social. Foi utilizado pela primeira vez. E essa Seguridade é composta por esse tripé: saúde, como direito de todos, previdência de caráter contributivo e a assistência social para os que dela necessitar. Então, a Lei da Seguridade Social é a Lei 8.212, de 24 de julho de 91. Pode passar. Então, mediante o que eu expliquei a vocês entenderam até aqui o que eu expliquei? Sim ou não? Sim. Sim? Todos sim? Dá um joinha. Ótimo. Então, agora nós vamos ao que interessa, né? O BPC-LOAS, o que é? Mediante o que eu expliquei a vocês, digam para mim, o BPC-LOAS, que depois eu vou explicar o porquê que BPC-LOAS, ele é uma política de assistência ou uma política da previdência? Eu acho que é de assistência. O que eu acho? Eu acho que o LOAS é uma garantia para quem não tem a quantidade de, sei lá, o que lá paga ao INSS, ou que não tem o tempo que tem que ter de serviço. Aí, para não ficar sem a garantia de ter o pagamento, aí surgiu o LOAS. Muito bem. Mas o LOAS não dá 13º, e tem alguma outra coisa também que eu não lembro. E aumento, não tem direito a aumento. E a Gracinha, o que ela acha? É previdência ou assistência? Eu acho que é assistência, porque é para as pessoas que não contribuem, que estão precisando, mas tem tanta gente que está precisando que eles não dão. E a Regina, o que a Regina acha? Previdência ou assistência? Também acho que é assistencialismo. Muito bem, gente. Olha, vou falar para vocês. Vocês são uns alunos excelentes. Eu acho que eu vou sentar para vocês me ajudarem em mais coisas, porque vocês estão de parabéns, de parabéns. Licença, professora, mas o LOAS, ela é uma política que tem muitos critérios para que a pessoa consiga, né? Não é porque
não contribuiu, tem 65 anos, que consegue. Tem uns critérios aí que eu acho meio complicado para a pessoa que está necessitando, provar que ganha um quarto do salário mínimo, né? Que todo mundo naquela casa, ou seja, 4 pessoas, né? E tudo isso eu acho que dificulta muito. Na minha opinião, essa lei tinha que ser até mudada, porque basta a pessoa ter 65 anos, não consegue mais trabalhar, não contribuiu, está doente e é pobre, que a gente sabe que é, então, para mim, aí já bastava, mas, infelizmente, os critérios foram colocados, né, quando usou a lei. Obrigada, professora. Não foi cortado, não. Ele sempre foi da mesma forma. Cortado não, eu quis dizer, foi inserido. Foi inserido o critério. Desde que foi criada a Lei 8.742, de 1993, sempre foi da mesma forma. Não foi cortado, não. Mas olha, vocês estão. Olha, a Ana Lúcia já disse a aula toda. Muito bem. Então, ele é chamado. Então, realmente, ele é uma política de assistência, ou seja, não é necessário contribuir previamente. É chamado de LOAS. Mas sabe por quê? Por causa da lei, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é número 8.742 de 1993. E o que é o LOAS? A quantia de um salário mínimo, que vocês já falaram, que é pago aos idosos, que a minha querida Ana já disse que a idade é 5 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência. Pode passar. Então, a Zeulaci já disse, não é aposentadoria, não tem 13º, não é um benefício previdenciário, não exige contribuição prévia e também não gera pensão por morte. Eu findou o benefício, correto? Pode passar. E o que é preciso para estar dentro dessa possibilidade? Onde que você tem que ir em primeiro lugar? Gente, presta bastante atenção, que vocês vão ficar fera no BPC e vocês é que vão explicar para a comunidade como é o BPC. As pessoas vão ter vocês como referência para saber tirar dúvidas, correto? Eu espero. A gente vai compartilhando conhecimento. Para onde que essas pessoas têm que ir? Em primeiro lugar? Primeiro tem que ir no CRAS. No CRAS. No CRAS. Eu disse para vocês que é a porta de entrada para os benefícios assistenciais. Oi, Edo. Tem alguém com áudio ficando aberto? Tem mesmo. Tá dando muito eco. Microfonia. Ô, Bruno, fala aí, vê aí quem tá dando com o microfone aberto. Eu expliquei para vocês que, assim como na saúde, a unidade básica de saúde, da atenção primária, é a porta de Vou ter que botar o meu celular para carregar, porque ele está 5% e eu estou no aeroporto. Eita, no aeroporto. Tirou onda aí. Bota aí. Peraí, gente. Tá. E assim como aqui, né, o centro de saúde, a porta de entrada para o SUS, a porta de entrada para os benefícios que não são contributivos, assistenciais, é o CRAS. Então, se alguém perguntar para vocês, eu preciso de ver se eu consigo o Auxílio Brasil, para onde vocês vão falar para essa pessoa aí? Para onde? CRAS. A pessoa que vou pedir um LOAS, eu estou precisando e tal, tenho 65 anos, não tenho renda. Para onde que a pessoa vai? Primeira coisa, é o CRAS. Ela vai fazer o seu... O que ela vai fazer no CRAS, que eu expliquei a aula passada? Vai fazer o quê? Seu cadastro? Cadastro. Único. Muito bem. Alunos de nota mil. Pode passar. Como a Ana
Ana disse, existe um critério que é uma condicionalidade tanto para o idoso quanto para o deficiente. Regina, desliga o seu microfone. E qual é esse critério que a Ana bem disse? É a renda. Gente, não tem jeito. É a renda. Sendo que nós estamos no Brasil, um país de muita desigualdade, um país de muita pobreza, um país periférico. Não é um país central, que chamam de primeiro mundo, né? Mas a gente é um país que existe muita pobreza. Não é de hoje. Com a pandemia, então, essa pobreza se acentuou. As filas do CRAS demonstram nos dão uma mensagem, não é verdade? De que as pessoas estão necessitando muito mais dos benefícios assistenciais do que antes. Mas sempre houve pobreza. E às vezes a pessoa, ela se vê numa tentação de dizer que não mora com ninguém, que mora sozinho. Por que as pessoas fazem isso? Elas fazem isso mediante várias reflexões que elas fazem na cabeça delas, que eu não quero julgá-las de forma nenhuma, mas justamente por um critério de que quando você vai fazer o seu cadastro único, tudo que você diz é autodeclarado. Então, se eu digo que eu sou pobre. A não ser que eu tenha uma carteira assinada e que isso conste lá, né, no meu CNIS, né, no meu NIT, e eu seja registrado em algum lugar, que aí não tem como dizer ao contrário. Mas, fora isso, é o que eu declaro. Então, se eu declaro que eu sou pobre, quem é que vai dizer que eu não sou? Se eu declaro que eu não tenho condições de me alimentar, quem vai dizer que não? Eu não sou casado oficialmente, né? E aí a pessoa chega e fala o quê? Ah, eu moro sozinho. As pessoas descasam na fila do CRAS. É assim que funciona. Pode falar, sim. Então, licença. No caso, a senhora está falando sobre comprovação. Quem não tem comprovação alguma, mas suponhamos que tenha algum dinheiro no banco, isso implica em conseguir o LOAS? Não. Isso não. Essa informação, essa pergunta é bem complexa. Mas tem a ver com a renda que ela tem para sobreviver. Olha, o governo federal, eu acho que o 6º país no mundo a ter um sistema mais informatizado. Não sei se o Bruno pode me confirmar isso, mas acho que é 6º, é 7º país no mundo que alcançou a digitalização das informações. O Bruno tá por aí, Bruno? Vê se é isso mesmo que eu estou falando. Então, muitas das informações agora, elas são, cruzadas. Mas sobre ter dinheiro no banco, realmente, essa informação não vou saber dizer a você. Mas se a pessoa, ela diz, vamos supor, ela diz que não tem carteira assinada, vamos supor, que não tem salário, não adianta. Vai bloquear na hora que você pedir, a pessoa diz, eu não tenho. Mas na hora que você for fazer o pedido, o BPC é automático, ele nega. Vou dar um exemplo. Eu fui fazer um pedido para uma senhora que ela não tá trabalhando, o filho dela tem HIV, usuário de substâncias psicoativas, né? Ele está num quadro meio que vegetativo, não consegue trabalhar. E ela era casada judicialmente. E o marido dela trabalha, né? Só que ela pediu divórcio. E ela, no cadastro único dela, estava ela, o marido e esse rapaz. Só que ela atualizou o cadastro dela, e tirou o companheiro disso. Só que eu fui pedir o benefício para esse rapaz,
foi cancelado, foi indeferido automaticamente, porque ainda não havia feito uma atualização do cadastro único dela junto ao governo federal, embora seja um sistema federal. E ela já tinha feito vários pedidos, mesmo dizendo que não morava, que não tinha renda. Mas o sistema estava entendendo que ela ainda era casada, talvez porque não tenha saído a verbação do divórcio, entende? E aí foi que eu fui entender que se ela pedisse mais um, ia ser indeferido. Aí eu entrei com recurso para ela, que é tudo administrativo. E realmente, sim, disso aí que você perguntou, é uma resposta de R$1 milhão. Eu realmente não sei dizer isso, mas eu sei que eles fazem a computação da renda que é declarada. Se às vezes Entendi. É porque, no caso, a minha mãe ela é isenta de imposto de renda, né? Uhum. Então, o que acontece? Ela vai fazer 76 anos, ela não tem tempo pago o suficiente para receber a aposentadoria, e daí, escondido dela, porque minha mãe é meio neurótica, escondida dela, eu fiz todo o procedimento para que ela conseguisse chegar até o CRAS. Então, a gente recebeu a carta, né? E aí chegou no dia de ir no CRAS, aí eu inventei uma historinha básica para ela, né? E a minha mãe, tipo, nem documentação, se ela ter uma ideia, eu comecei a tirar documento dela agora. E ela, tipo, ela acha que é muito complicado, ela, tipo, tem pânico de fila. E aí eu fui até o CRAS e a assistente social, ela me deu a ideia de fazer uma procuração, Sim. né, para que eu pudesse resolver isso para minha mãe. No caso, poderia? A assistente social, no caso, ela me informou corretamente? Pode fazer uma procuração, mas aí a sua mãe vai assinar a procuração, né? Você vai fazer junto ao cartório e paga, né? Sim, aí no caso, a sua mãe não quer ir ao CRAS, não quer ir, de jeito nenhum. Então, eu já levei ela por 2 ou 3 vezes, e daí, como é sempre muito cheio, ela passa mal, fica sono frio e tal, e ela acaba desmaiando e não consegue fazer o procedimento cabível, entendeu? Deixa eu te falar, Cindy, você já qual é o CRAS? É aqui acho que é o quarto, acho que era o quarto CREA aqui, né, mana? É aqui da Na rua É aqui da Constituição. Avenida Brasil, atrás do... Atrás do... Onde era o onde era o Senac. Ah, entendi. Porque existe a possibilidade de fazer o cadastro em casa, nesses casos, quando a pessoa, eu não sei o critério qual mas eu tenho um cadastrado que eu fui ao CRAS, pedi para fazer em casa, porque ele era sequelado de AVC, então eu pedi que o CRAS fosse até a casa dele, e o CRAS foi. Né? Se você, de repente, conversar com a diretora, disser esse problema, ela mora sozinha, sua mãe, né? Aí você diz, Sim, ela mora sozinha. Aí você diz que ela desmaia, que ela não consegue ficar na fila, ou que pelo menos ela possa ser a primeira, ou talvez que fosse em casa, porque o caso dela, se ela tem um documento, identidade, CPF, se ela tem tudo isso, não tem dificuldade nenhuma desse BPC para ela. Alguém quer fazer uma pergunta? Regina. Pode fazer a pergunta, Regina. Passa então o slide. Por favor, Bruno. Então, gente, olha lá a Lei Orgânica da Assistência Social. Olha como é que está escrito lá na Lei 8.742 de 93. A assistência social tem por objetivos a proteção social. Lembra que eu falei dessa palavrinha, proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Quando a gente olha aqui nessa linha A, a gente enxerga aqui o quê? O Auxílio Brasil, né? Maternidade, infância, adolescência, a família carioca, que tem também um benefício no município do Rio de Janeiro, que agora já não está mais fazendo cadastro.
o amparo às crianças e os adolescentes carentes, a promoção da integração no mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária e aí mais alguma coisa ali. Agora é a parte que é a linha E, né? Que é onde está expresso o BPC-LOAS. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la prevista por sua família. A vigilância, aqui está na letra E, está dizendo o quê? Que é a garantia de um salário mínimo para todas as pessoas? Não. É para as pessoas que comprovem não possuem meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida pela sua família. Então, a gente está vendo aqui que essas pessoas elas estão deficientes, elas estão desamparadas, elas não têm condição financeira. E em outra parte que diz expressamente sobre 1/4 de salário mínimo. Eu não coloquei aqui, mas depois eu digo para vocês onde está escrito essa parte. Pode passar. Gente, então, via minha renda, eu vivo com menos de 1/4 de salário mínimo, que no caso é R$303, não é isso? Mais ou menos isso. Tenho 65 anos, eu posso pedir o BPC-LOAS. Esse LOAS foi incorporado ao nome do benefício de prestação continuada justamente porque as pessoas, elas popularmente chamaram o BPC de LOAS. Então, a gente já pode chamar assim e todo mundo vai entender que você não está falando nada de errado, você está falando certinho. Tenho essa condição, tenho 65 anos, não tenho renda só até 303, eu vou lá, facilmente, não preciso de advogado, não preciso dar 30% para ninguém, não preciso pagar lan house R$80, não preciso. Basta só eu ligar. Tem que pagar a conta, a ligação, né? Às vezes, o celular, por exemplo, às vezes come o nosso crédito. Mas a gente tem um centro de saúde com um telefone aqui. Não tem problema de você usar. Pode vir aqui no serviço social. Eu estou aqui, eu estando aqui, a Denova estando aqui, a Márcia estando aqui. Não tendo ninguém na sala, você pode usar esse telefoninho aqui e pedir. Eu estando aqui, se você não conseguir falar no telefone, a gente vai lá no site Meu INSS. Alguém já ouviu falar sobre esse site? Já? Já. E o aplicativo também. Exatamente. Ali, ó, no Play Store eu vou lá, baixo o aplicativo Meu INSS e me cadastro. Às vezes tem uns probleminhas no cadastro, porque você precisa saber algumas informações que só você sabe onde você trabalhou e tal. Faz essas perguntinhas para validar. Mas nada que a IEDA aqui no Centro de Saúde não possa te ajudar. Estou aqui às segundas, às quartas de tarde. Você vem aqui, marca um atendimento e eu vou te atender com a maior felicidade do mundo, maior alegria. E ou então pelo computador direto. É um processo puramente administrativo. Gente, diz para as pessoas que vocês conhecem. Não precisa de advogado. Não precisa de pagar lan house. Não precisa. O CRAS, era para o CRAS fazer, mas como o CRAS está abarrotado, fala para vir falar aqui com a IEDA, se for cadastrado aqui do Centro de Saúde. Eu estou aqui. Eu vou fazer com o maior prazer. Não posso garantir nada. Quem garante... Licença. E isso aí é dentro, esse centro de saúde que você está esses dias, é dentro da Fiocruz? Dentro da Fiocruz. Porque eu não conheço nada aí, estou querendo conhecer. Obrigada. Mora onde, Ana Lúcia? Vamos lá, gente. Deixa eu passar a última aqui para ver se acabou. Acho que acabou. Agora nós vamos passar para as perguntinhas.
Alguém me perguntou aqui, deixa eu ver o chat aqui. Vamos começar aqui. Boa tarde, um prazer para participar. Regina fez a pergunta aqui. O meu irmão está sem poder se aposentar. Ele é técnico de enfermagem, trabalhou no Hospital da Posse, em cooperativa e não pagavam o INSS. Ele já teve AVC. Mais de uma vez, mas não tem 15 anos de contribuição. Tem alguma coisa que ele pode obter? Se ele não tiver renda familiar, ele pode pedir o BPC. Ele está com sequela de AVC, não é isso? Então, aí quem vai, ele tem que primeiro fazer o cadastro único. Lá no cadastro único, se ele não tem a renda que a gente falou, até um quarto salário mínimo, ele vai pedir para fazer o cadastro dele. E aí ele vai ter que ter um laudo médico. E aí vai ter que marcar, fazer o pedido do BPC e marcar esses 2 atendimentos, que é a avaliação social, né? Que quando você vai pedir o BPC por deficiência, precisa comprovar a deficiência, correto? E através de quê? De um laudo. Aí você pede o BPC e lá no site ou pelo telefone você marca a avaliação social e marca a perícia médica. E quem define lá é o perito. Respondido? Então, ele já fez receita. Ele já fez isso, ele já teve perícia, mas o primeiro AVC dele, o INSS liberou ele para o trabalho. Aí ele foi se apresentar no trabalho, né? Só que ele deu AVC de novo. Aí agora eu soube que ele deu de novo, entendeu? Já é a terceira vez. Se ele voltou para o trabalho, é porque ele estava em auxílio-doença? Olha, na primeira vez, o benefício dele, que eu lembro, foi cessado. Cessou. Aí mandaram ele voltar para o trabalho. Aí ele voltou. No INSS. Então, pois é. Aí, mas ele vai ficar nesse limbo, às vezes, vai trabalhar e não pode trabalhar, vai ficar nesse limbo. Toda vez que ele vai, ele cai no chão, ele tem convulsão, é horrível, ele dá AVC todas as vezes. Pelo que eu estou vendo, ele está no seguro social ainda, está na seguridade. É. Mas só que ele não tem 15 anos, não. Não tem. Ele tem 15 anos, não. De contribuição, ele não tem. Que idade? 60. Ele tem 60 anos. Mas aí ele poderia ser aposentado por invalidez. Mesmo que ele não tenha os 15 anos, entendeu? Mas aí ele está nessa situação que ninguém aceita ele. O INSS joga ele para fora. Sim, é sempre. O trabalho não quer aceitar, ele fica nesse limbo. E está assim um tempão já. Quando fica nesse limbo, eu sugiro procurar um advogado. Aí sim, ou vai na Defensoria Pública da União, ou vê um advogado. Porque se perder isso aí, filho, aí a pessoa fica realmente desamparada. Ele está desamparado já. Eu acho que, porque agora ele não está mais perto de mim, ele está perto da minha irmã mais velha, né? Mas só que minha irmã não sabe fazer isso, não sabe correr atrás disso. Mas ele teve um AVC essa semana aí que passou, ficou internado lá no Getúlio Vargas. Mas aí tem que ver se ele ainda está assegurado pelo INSS. Isso é importante de saber, tá? Pois é. O microfone está dando interferência. Eu queria saber o seguinte, fizeram isso, de ir lá no 135, né, ver o tanto de tempo que ele faltava pagar para poder completar os 15 anos. Aí a moça, né, que estava tomando conta dele na época, disse que faltava ele pagar 1 ano e 9 meses para poder completar os 15. Aí eu queria saber o seguinte, se a gente comprar o carnê... Ele não tem 65 anos. Mesmo assim?
E 15 anos não é você pegar e juntar tudo e pagar de uma vez só. Não, é mês a mês. Eles não aceitam. Ah, eu sei, isso eu sei. Então, pega o carnê e vai pagando mês a mês a mês. Enquanto isso, ele vai cuidando, né? Vai se tratando, porque ele vai precisar fazer fisioterapia, ele vai ter que ir pro neuro de novo, tudo de novo. Às vezes ele está segurado ainda pela empresa, tem que ver. E ver. Não, tá não. A empresa já desligou ele há muito tempo, a cooperativa. Ele trabalhava com cooperativa. Ah, entendi. Quem mais quer fazer uma pergunta? Aí tem como ele ir lá na Previdência ou comprar o carnê e começar a pagar? É só comprar o carnê e ligar para o 135. Compra e continua pagando. Ele pode pagar como baixa renda, ele vai lá no cadastro único, faz o cadastro dele, fala assim, eu quero pagar como baixa renda. Aí paga um valorzinho menor, que acho que é R$60. E aí fica segurado nos 12 meses. R$70,60. Quanto? R$60,60 para quem entra no gente, que maravilha, viu? 60. Ah, tá bom. Obrigado. E ligar para o 135, tá? Obrigado. Eu gostei, tá? Essa informação para ela. Eu quero. Você tem que falar lá no 135 que primeiro tem que ter o cadastro único, tá? Não pode. Certo. Aí você lá no 135 fala assim: eu quero contribuir como baixa renda. Baixa renda. Qual é o código? Aí ela vai te dar o código. Aí coloca lá no carnê. Sou Edivaldo. Entendi, obrigada. Fala, seu Edivaldo. Não é falando mal do governo, né? Não é sobre política, mas é sobre o atual governo. Logo no início, ele quis pegar o BPC, reduzir para R$400. E falou que, no caso, a pessoa receberia os R$400 e quando completasse os 65 anos, homem, 60 mulher, aí sim ia passar a ganhar um salário mínimo. Mas ainda bem que a primeira-dama fez um apelo para ele e não fez isso. Mas o que eu acho uma covardia, porque já não tem 13º. Um salário mínimo não é muito. Então, continua a mesma coisa, mas não está bom, mas está bem melhor do que seria se tivesse feito isso. Eu acho que eu ouvi uma coisa dessa, assim. Como é que é a história? Fala de novo. No início do governo, ele queria reduzir para R$400. Só quando a pessoa completasse a idade, que passaria a receber um salário mínimo. Depois eu vou olhar isso direito, mas eu realmente escutei uma coisa parecida com essa. Gente, eles sempre vão... a verdade é a seguinte. Os direitos que eles vão sempre cortar nunca vai ser o deles. Vai ser sempre o nosso. Por isso que é preciso nós sabermos dos nossos direitos e a gente ter, sim, a capacidade de sempre estar lutando por eles, né? Tem o CGI, que a Zolace faz parte, não sei se todas vocês fazem parte, e é um lugar excelente para se reivindicar as coisas, é no coletivo, para que uma coisa dessa não aconteça de forma nenhuma, né? Nenhum direito a menos, não é mesmo? Não pode se reduzir os direitos, tem que se ampliar os direitos. Eu penso que a melhor política pública, é a política de emprego e renda, onde todas as pessoas pudessem ter emprego. Porque o emprego, o trabalho, ele é muito mais do que só o salário. Ele é da dignidade, faz a pessoa sair de casa, conhecer pessoas, se sentir útil, sabe? Então, eu penso que o emprego é a melhor coisa, a melhor política que pode ter. Mas como a gente está num país que o desemprego é grande, a educação é muito, muito, muito ruim, então as pessoas não chegam à idade adulta com uma boa escolaridade e ela fica sem assim, opção, porque cada vez mais o mercado de trabalho ele exige o mínimo de
de conhecimento, né? Conhecimento técnico, conhecimento de todas as sortes. Então, quando você não tem esse conhecimento, não tem essa educação, fica mais difícil você conseguir um emprego. Mas, assim, cada um vai fazendo o que consegue, né? E aí, gente, a Cindy quer falar. Bonitona, Então, Cindy, né? Ela não abre a câmera. gente, é porque eu cheguei do curso, aí lá eu vou padrão militar. Aí o meu cabelo, tipo, se eu soltar aqui, vocês vão tomar um susto, ó. Aí eu prefiro não fazer vocês passarem por isso. Que nada. Então, o que acontece? Só uma dúvida, dona Ieda. Meu esposo, ele contribuía, né, com o INSS há mais de 20 anos atrás. E aí ele ficou um período sem contribuir, né? E aí depois ele voltou a contribuir. Isso, no caso, o que ele contribuiu lá atrás, ainda vai contar como contribuição, certo? Certo. Tá, e aí tem algum site, algum lugar que eu possa ver como que tá, tipo assim, que me deu um espelho com o que foi pago, enfim. Claro, Eu claro. teria? Tem sim. É o meu INSS. Lá tem Meu INSS. que é o aplicativo que você baixa no seu celular, ou você confere pelo computador, sem baixar o aplicativo, e você faz o cadastro dele, sendo que para você fazer o cadastro, é assim, ó, gente. Quando você bota assim, meu INSS, e faz o cadastro, que é autoexplicativo, não é difícil, é facílimo, você não está fazendo, na verdade, um cadastro no meu INSS. Você está automaticamente fazendo um cadastro único no GovBR. Gente, agora é tudo GovBR. Tudo é lá. E quando você faz esse cadastro no GovBR, que você acha que está fazendo no meu INSS, mas você está fazendo no GovBR, ele quer que você tenha um e-mail, que você consiga acessar. Isso já é uma outra aula, né? Ele quer que você tenha um telefone com crédito, que você possa receber uma mensagem do governo, para você poder fazer uma senha. E aí, quando você consegue fazer essa senha, tem pessoas que já têm cadastro e não sabe. Alguém fez, uma empresa fez, não sabe. Aí não sabe a senha, tem que recuperar a senha. É uma trabalheira. E aí, quando você, enfim, consegue fazer a senha, o Gov te pergunta umas coisas da sua vida laboral, da sua carteira profissional. Aí ele pergunta assim, vou dar um exemplo. Você contribuiu para a Previdência nos últimos 5 anos? Sim, não. Você trabalhou em alguma dessas empresas? Aí mostra as empresas. Mas são 5 perguntinhas ou 6. Se você responder alguma delas errado, o teu cadastro no GovBR não é completo e você não vai ter acesso ao meu INSS. Mas se você conseguir fazer esse cadastro, você vai lá, conseguir fazer o cadastro, responder as perguntas todas direitinho. Aí você vai e volta lá. Você vai botar meu INSS. Aí vai botar a senha que você fez. Aí é meio que tem que fazer umas 2, 3 vezes isso. Porque é uma coisa complexa, mas é fácil. É complexo, mas é fácil. Aí, você abriu o site do meu INSS, você vai escrever ali, sim, na aba de pesquisa, extrato de CNIS. C-N de neném e S de sapo. Quando você fizer isso, vai aparecer todas as suas contribuições. Olha que maravilha! Aparece tudo. Aí você imprime todas essas contribuições que seu marido fez, vão estar lá. Pode ter certeza. Tá? Poxa, muito obrigada. Muito Essa obrigada informação, ela é uma informação de ouro.
Mas, se não der certo, se nada disso der certo, ele pode ligar para 135 e marcar um atendimento específico e falar assim, ó, eu quero marcar um atendimento para eu pegar o meu extrato de CNIS. Aí eles marcam e você vai lá pegar, eles imprimem para você. Entendeu? Tá bom, obrigada, tá? Nada. Deixa eu ver. Gracinha, fala. Ó, rapidinho. Se tem uma criança que tem síndrome de Down, não é síndrome de Down, não, é a outra. Mas, assim, uma coisa leve. Mas assim, eu estou notando que essa criança está com a vozinha estranha, está cada vez mais. Aí a mãe dela falou que não pede esse LOAS para ela, a criança, porque disseram para ela que quando a criança ficar mais velha, se melhorar, ela nunca vai poder trabalhar e se aposentar. Isso é verdade? Não entendi a pergunta. Ela já pediu? Não, ela não pediu porque alguém, né? Algum inteligente falou para ela. Vou deixar você responder. Quais são as duas condicionalidades para você pedir o LOAS? Para você poder receber o LOAS? Tem que ter... Agora não vou saber falar. O que ela tem, esse probleminha? A criança. A doença, a deficiência. A deficiência, então. Só que alguém... E o que mais? Aí eu não sei, esqueci. É a renda. Mas lá só o pai dela que trabalha. E ele é segurança de farmácia. É carteira profissional? É carteira? Quanto que ele recebe? Ele ganha um salário. Divide por 4. Dá 303. Ele teria que... A família tem que viver com menos 303 por mês. Então, é um quarto de salário, menos de 303. Só que ele recebe um salário, divide por 3, vai dar mais de 303. Melhor eu ficar ajudando ela. Melhor continuar ajudando ela mesmo. Mas, olha só, se ele recebe um salário, e aí é o que eu falei com a Cindy, né? Quer dizer, ela disse que não acontece assim. Por isso tem que saber tudo na real. Ele trabalha, recebe um salário, mas ó, ele paga aluguel, paga água, paga luz. A criança com uma deficiência que precisa usar fralda, uma alimentação especial. Isso tudo, por exemplo, alimentação especial, fralda, medicação que o SUS não fornece, o CRAS coloca lá no cadastro. Aí daria, entendeu? Aí daria. Ieda. Oi. Ieda, olha só, sou eu novamente. Isso aí eu acho que é outra covardia que o governo faz. Eu digo o governo, que eu não sei quem estava no momento fez essa covardia, que antes a renda era de meio salário mínimo por pessoa, e eles reduziram para 25% do salário mínimo. Não, quer dizer, sempre foi um quarto. Sempre foi um quarto. Eu soube que uma coisa eu falo comigo que era meio salário mínimo por pessoa. Não, errado. Essa pessoa falou errado. Essa lei é de 8.742 de 93 e ela sempre foi um quarto salário mínimo. O que aconteceu? Existe uma possibilidade de receber 2 BPCs por família. Nesse caso, a renda vai para meio salário mínimo, mas a pessoa tem que comprovar gastos com fralda, com remédio que o SUS não fornece, com alimentação especial. Então, é possível haver 2 BPC numa família e aí a renda ela vai para um meio salário mínimo, ela sobe, mas tem que comprovar todos esses gastos. Então, isso que fala para você não é verdade. A gente pode ler a lei 8.742, sempre foi um quarto de salário mínimo. Entendeu? Mas pode ficar um meio salário mínimo se
houver 2 pessoas na casa que uma já tem BPC e não quero pedir para a segunda, porque realmente aí a renda vai para meio salário mínimo. Entendeu? O que mais? Vocês agora vão dar aula para o seu pessoal aí? Para a comunidade? Mais uma semana com a senhora, vão ficar tinindo. O que vocês acharam das 2 aulas? Eu fui clara? Eu confundi a cabeça de vocês? Me diz. Eu queria que o Joaquim fizesse uma avaliação dessa aula. Ele não tem um negócio para avaliar? Eu não tenho. Mas vocês podem... Foi maravilhosa. E, por mim, vai aí mais um mês aí brincando, porque aprender não ocupa espaço, né? Ainda mais informações tão necessárias no nosso cotidiano. Verdade. Bruno, depois você faz a avaliação com ele. Então eu falo com ele sim, pode deixar. Eu termino por aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida. Olha, gente, eu não sei tudo, não. Estou estudando, hein? Toda vez eu estudo um pouco mais para eu aprender. Tem também uma outra lei, que é a do BPC, que é auxílio inclusão. Eu não posso nem falar muito, né? Porque eu estou estudando ainda um pouco. O que seria o auxílio inclusão? Eu nunca vi funcionar na prática, mas é uma nova lei. Que às vezes tem as pessoas que têm a deficiência, tem alguns que conseguem trabalhar, né? Conseguem fazer alguma coisa. E se essa pessoa comprovar que ela conseguiu um emprego de carteira assinada, isso é tudo na lei, mas eu nunca vi acontecer, por isso que eu não vou ficar especulando. O nome é auxílio e inclusão. Seria um incentivo para a pessoa voltar a trabalhar, né? E aí ela receberia o salário que ela está recebendo, né? E mais a metade do BPC. Entendeu? Mais ou menos? Ou não? Mas ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai lá no CRAS e vai falar assim, tô trabalhando, por favor. Ninguém vai fazer isso. Eu acho que é difícil. Porque correr o risco de, eu consigo trabalhar agora, tô assim, eu sou deficiente e tal. Às vezes tem pessoas deficientes que trabalham. Mas vai que eu não consigo. Será que eles vão me devolver o BPC? Né? Então, acho que é meio complexo isso. Eu acho que eu não teria essa coragem de chegar e falar, agora eu tô conseguindo trabalhar, me dá a metade aí do BPC. Acho que 2 anos. Então, a pessoa ia receber o salário dela e mais a metade de um salário. Entendeu? Ou não? Entendi. Publicamente, eu estou declarando que eu vou lá no CRAS para descasar. Você falou que quando chega lá na fila está todo mundo descasando. Já estou mudando a minha roupa para ir. Mas vem cá, mas você tem certidão de casamento? Se tiver, acho que mesmo que você diga, eles vão dizer... Certidão... Não é, mas a Zeulacinha sabe disso. Ela que falou para mim, que as pessoas... Não, foi quem que me falou? Não, foi a diretora do CRAS. As pessoas descasam lá na fila. Eu jogo a certidão fora. Ih, rapaz, joga a certidão fora. Por aí, né? Só para mim não pagar na SUAM, poder estudar de graça. Você pode, o cadastro único, pode ser que tenha lá no CRAS alguma faculdade que dê desconto, né? É isso, pode ver. Quando eu fui na SUAM, o rapaz falou que eu não ia ter direito, não. Eu não sabia conversar, né? Porque eu acho que sim, faça o seu cadastro único. Você não ganha até 3 salários mínimos, faça o cadastro único. Pega as outras coisas que tem direito, entendeu? Vai que você consegue um auxílio gás. Mas lá na Uniswan tem um vestibular solidário, para quem ganha até 3 salários mínimos.
Viu? Mas eles perguntam se a gente é casado e pede a renda da família. Isso, se você tem os critérios que você ganha até 3 salários mínimos e se encaixa, você faz uma prova, são 2 vestibulares por ano. Então Mas você... aí que eu me ferrei. Quando eu falei que eu ganhava, dava. Mas quando eu falei que meu marido trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, que eles perguntaram se ele era funcionário, eu falei que era, me lasquei. O critério Gracinha, fala que você tem um cadastro único, Gracinha. Faz seu cadastro único. Ela caiu. Então, Bruno, eu acho... Dona Ieda, a senhora não quer ficar mais uma semana, não? Porque aí vai vindo um monte de perguntas, né? E aí eu fico, meu Deus, tipo, tá aqui tomando tempo da pessoa. Fala com o Joaquim, fala com o Joaquim, fala com ele. Fala com ele que eu tenho até janeiro para ficar aqui, trabalhando. A gente pode combinar com o Joaquim e trazer mais oficinas, né, Ieda? Isso, claro, que é bom. Sabe o que é bom, gente? É que eu aprendo quando eu estudo, quando eu passo para vocês. Caraca, reforça na minha cabeça tudinho. Isso é comprovado. Quando a gente ensina, a gente aprende mais do que estudando sozinho, né? O Edivaldo aqui, ele já me provocou. Tudo que ele falou ali, eu vou olhar tudo direitinho para eu poder falar melhor ainda desses 2 BPCs que pode na família e sobre a renda que eu tenho certeza. Mas a gente pode ver bastante coisa. Muita coisa, gente. Muita coisa. Eu posso ensinar vocês aqui o passo a passo algum de vocês aqui que não tenha o cadastro no meu INSS. A gente pode fazer aqui ao vivo, não pode, Bruno? Pode. Não sei se vocês quiserem. A gente vai mostrando como é que faz. A gente pode pedir... Eu quero guardar você no potinho. Sim, obrigada. Fala, Edivaldo. Eu tenho o meu INSS. Oi, não estou escutando. Tem algumas questões com o INSS que eu não consigo acessar. Eu tenho o meu INSS, mas eu não consigo. Eu não consigo ver. Por quê? Olha, é meio complicado. É o CNIS? Você não sabe ver? Oi? O CNIS, as contribuições. Não, processos do INSS que já tem bastante tempo. Eu gostaria de acompanhar e não consigo. Ah, tá. A gente pode tentar ver, ué. Vem aqui na fundação uma vez. Tá? Tá bom. Quais são os dias? Numa segunda, aí você fala lá no grupo que quer marcar comigo, eu marco ali, eu digo o dia, o horário. Tá? Tá bom. Então tá. Agora acho que já deu, né? Já são 4h16. A nossa conversa foi boa! Uhul! Aí, vamos tirar uma foto. Aí todo mundo já saiu, não abriu a câmera, não tirou a foto. Mas eu acho que o Bruno já fez um print aí, não fez, Bruno? Eu fiz com agora. Da próxima aula a gente pega todo mundo, a carinha de todo mundo. Tá. Então tá. É isso aí, pessoal. Até a próxima. E Ieda, muito obrigado pela aula, tá? Pessoal, obrigado por ter comparecido. Boa tarde a todos aí. E fiquem atentos à próxima aula, hein? Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau. Boa tarde.